Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida dos seus familiares, sobre a sua vida, e que a bênção da reconciliação, do amor de Deus seja constante na sua vida. Nós hoje estaremos gravando mais uma das nossas lições bíblicas, desta feita a lição de número 4, do dia 24 de abril, cujo título é Os Benefícios da Justificação. O texto áureo se acha na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5 e 8. A verdade prática nos diz que a justificação pela fé em Cristo nos libertou de Adão, símbolo do velho homem, para nos colocar em Cristo, onde fomos feitos uma nova criação. Graças a Deus por isto, que a justificação pela fé em Cristo Jesus, ela nos libertou de Adão, o velho homem, símbolo da velha natureza, para nos colocar em Cristo, onde nós fomos feitos, então, uma nova criação. Graças a Deus por este texto tão importante que nós lemos aqui da verdade prática. A leitura bíblica em classe de nossa lição de hoje se acha na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12º, 1 ao 12. Diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10 diz: Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isto que todos pecaram. Por isso, todos pecaram. Muito bem, nós estaremos hoje falando sobre este texto de Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 12. A nossa lição diária de segunda-feira nos fala que o pecado entrou no mundo mediante a queda de um único homem. E temos aí a referência de 1 Coríntios 15 e versículo 21. Na terça, 1 Coríntios 15, versículo 22, diz que todos morreram em Adão e só podem ser vivificados em Jesus Cristo. Realmente, só podemos ser vivificados em Jesus Cristo. Na quarta, Romanos 5 e 13, nos diz que o pecado só pode ser imputado havendo lei. Na realidade, a lei aponta o pecado, a graça redime, perdoa, elimina o pecado, mas a lei aponta o pecado. Por isso que diz aqui, o pecado só pode ser imputado havendo lei. Quinta-feira, Romanos 5 e 15, nos diz que a suprema eficiência da redenção está em Jesus Cristo. Sexta-feira, Romanos 5 e 17, diz que o pecado trouxe morte, mas Cristo trouxe a graça divina. No sábado, a nossa lição de sábado, versículo 21 do capítulo 5 de Romanos, nos diz que a graça e a justiça reinam por intermédio de Jesus Cristo. Nossa lição de hoje, nós temos aqui alguns objetivos a ser alcançados. Mas antes, porém, nós
podemos verificar algumas coisas. Que nós, antes de iniciarmos esta nossa lição, esta ministração bíblica, vamos refletir um pouquinho a respeito do que Cristo fez por nós. Você já parou para pensar? Dentre muitas coisas que ele fez, poderíamos aqui começar enumerando. Número 1, ele nos chamou. E além de nos chamar, ele nos escolheu, nos elegeu, nos reconciliou, nos perdoou, nos resgatou, nos curou, nos justificou. E olha que ele nos curou de uma ferida terrível chamada pecado. Nos justificou, assumiu o nosso castigo. A Bíblia diz que ele assumiu o nosso castigo. Ele foi condenado em nosso lugar. Ele também assumiu a nossa pena perante o Pai e o mundo. Por que perante o Pai e o mundo? Porque nós temos que dar conta dos nossos feitos diante de Deus. E aquilo que nós fazemos no dia a dia nos traz consequências. E o mundo vê também aquilo que nós podemos sofrer por não obedecer à palavra de Deus. Mas Cristo assumiu a nossa pena perante o Pai e o mundo. Ele nos libertou do pecado e da morte. Nos fez novas criaturas nele, em Cristo Jesus. E quando recebemos pela fé o perdão divino, a culpa que incomodava a nossa consciência, o nosso coração, o nosso âmago, o nosso ser, esta culpa, ela foi substituída pela paz. Por isso, Isaías 53, versículo 5, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Muito bem, então nós vamos para a introdução. Nos 4 primeiros capítulos da Epístola aos Romanos, Paulo fala algumas coisas interessantes, importantes. Ele inicia a carta aos Romanos tratando das origens da base da nossa justificação. Falta agora ele falar dos resultados deste benefício divino em favor da humanidade, que seriam, primeiro, bênçãos. Que bênçãos que esta justificação traz a ela associada? Quais seriam as bênçãos que esta justificação traz em si, anexadas, associadas? Dentre muitas, poderíamos ressaltar paz, alegria, esperança, vida eterna e a bênção maior que é sermos participantes da nova criação. Nele, em Jesus, nós fomos feitos uma nova criação. No primeiro Adão, todos somos natimortos espirituais. Já no segundo Adão, que é Cristo, todos nós somos novas criaturas, pois ele é a cabeça de uma nova criação. Que bênção, que maravilha é pertencer a esta nova criação. Na primeira parte da nossa lição, nós estaremos falando sobre a bênção da graça justificadora. Capítulo 5 da Carta aos Romanos, versículos 1 ao 5. Ele fala destas bênçãos. Esta bênção da graça justificadora, ela se divide em 3 partes. A bênção da paz com Deus, a bênção de esperar em Deus e a bênção de sofrer por Jesus. A primeira delas, a bênção da paz com Deus. Romanos 5:1 nos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No mundo antigo, a palavra paz significava ausência de guerra, mas aqui o seu significado é salvação, bem-estar, prosperidade, que devemos desfrutar já no tempo presente, no presente século. É paz para hoje. Então, como dissemos, como o nosso comentarista diz, que no mundo antigo, a palavra paz significava ausência de guerra. O mundo estava em paz quando não estava em guerra. Agora, aqui estamos falando também de uma guerra espiritual. Esta guerra espiritual, nós temos esta luta dentro de nós, no dia a dia, não podemos esquecer disto. Não podemos jamais nos esquecer de que dentro de cada um de nós há uma guerra travada, uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne.
e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. Então, queridos, nós temos uma guerra constante dentro de nós, mas não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. E nós devemos estar atento para isto. O mundo espiritual guerreia dia a dia. E às vezes, se nós não estivermos atentos, nós podemos sucumbir. Mas se nós estivermos vigilantes, atentos, porque Jesus recomendou, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor. Isso foi Pedro que escreveu. Rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então ele anda procurando brechas. A gente tem que estar vigilante, acordado, despertado, porque se estivermos despertados, nós sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Aí não temos guerra, aí nós temos paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Se estamos então justificados pela fé em Cristo, temos a paz de Deus que excede todo o entendimento. Aí então podemos dizer que nós somos prósperos. Ser prósperos é ter paz, é ter a justificação em Cristo. Porque prosperidade é comunhão com Deus. Prosperidade não se fala aqui da prosperidade física, ter dinheiro, ter bens materiais, mas é ter paz com Deus. Somos tranquilos quando nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos equilíbrio emocional, nós temos tranquilidade. Também somos bem-aventurados com respeito ao nosso futuro espiritual. O mundo vive em guerra. O mundo o mundo odierno, o mundo no qual vivemos hoje, não tem paz. Nós estamos vivendo no Brasil um momento de instabilidade política, crises econômicas, crises das mais diversas. E nós que lemos a palavra de Deus não temos que temer, nós temos que ficar tranquilos, porque nós sabemos que tudo isto que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus, é a volta de Jesus que está se aproximando. Então, com isto, nós temos paz, nós temos tranquilidade, o nosso futuro é certo, o nosso futuro é com Deus, em Jesus. Jesus está prestes a buscar a sua igreja e quando ele voltar e nos buscar, ele vai nos levar para um lugar, para um reino de paz. Por isso que ele ensinou na sua oração: venha o teu reino. Venha o teu reino. O reino de Cristo é um reino de paz. Vamos então agora ao segundo subponto, a bênção de esperar em Deus. Esta bênção de esperar em Deus começa a ser descrita pelo apóstolo quando, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, ele diz: porque temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Através de nossa fé no Cordeiro de Deus, nós somos introduzidos à presença de Deus pela graça. Não encontramos mais a condenação, nem a vergonha, nem o juízo, mas a porta para a esperança de enfrentar o tempo presente com todos os seus desafios, porque nos alimentamos da esperança da glória de Deus que nos faz participantes do seu reino, numa vida regenerada e justificada em Cristo Jesus. Como nos diz o versículo 2, tendo paz, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós damos glórias a Deus, nos gloriamos porque nós temos paz com Deus. Agora nós vamos para a terceira parte, a terceira bênção, que é a bênção de sofrer por Jesus. Aqui, a palavra sofrer quer dizer passar por tribulação, por angústia, por aquilo que não agrada à carne. Embora do ponto de vista material não seja muito desejado e escandaliza muitas pessoas, Paulo nos ensina que devemos ter uma motivação em gloriar-nos nos sofrimentos e nas aflições. Ora, parece que é uma coisa fora do normal nós nos gloriarmos nas aflições, mas a Bíblia diz: dai graça por tudo. E quando diz dai graças por tudo, quer dizer que nós devemos gloriar em Deus, porque isto vai gerar em nós a paciência, que gera em nós a experiência, que gera em nós a esperança. Parece um contrassenso, mas aqui trata-se de sofrer por Jesus, não é qualquer outro sofrimento.
não qualquer sofrimento. Por isto, devemos nos gloriar em Deus, conforme nos diz o versículo 3 e o versículo 4, que diz que nós devemos gloriar em Deus. Diz assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência e a experiência a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então para a segunda parte da nossa lição, que fala sobre as bênçãos do amor trinitário. Romanos 5, versículos 5 ao 11. A palavra trinitário significa tudo o que se refere à Trindade. Então veremos o amor que o Pai outorga. Romanos capítulo 5, versículos 5 ao 11. Paulo tem uma visão diferente dos judeus da sua época. Os judeus contemporâneos de Paulo tinham a visão de um Deus duro, um Deus legalista, que não tinha misericórdia, enquanto Paulo via um Deus de amor, um Deus misericordioso, santo, complacente, que morre pelos ímpios e pecadores. É um Deus que se faz carne para morrer em nosso lugar, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas a segunda parte do versículo, o versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo, nos diz que a sua misericórdia é até 1000 gerações naqueles que guardam os seus mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e o versículo 5. Este Deus é a origem, é a fonte do amor. O amor que o apóstolo Paulo nos demonstra aqui neste texto. Mesmo Israel sendo errante, sendo desobediente, murmurador, idólatra, Deus o chama para a reconciliação, chama para uma nova aliança, um novo concerto, um novo e vivo caminho que Ele mesmo nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, Hebreus 10 e 20. Na visão paulina, este Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, cheios de defeitos. É o que diz o versículo 8 da carta de Romanos 5, que é o nosso texto áureo de hoje. Então, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, este é um Deus misericordioso, é um Deus grande, um Deus amoroso, complacente. O primeiro subponto, nós já falamos aqui, o amor que Deus outorga. Agora nós vamos ao segundo subponto, o amor que o Espírito Santo distribui. Porque Deus é esta fonte de amor. O apóstolo João enfatiza em um dos seus escritos que Deus é amor. O João queria, com suas palavras, expressar a supremacia do amor de Deus, mas não encontrando no seu vocabulário uma colocação melhor, ele assim se expressou: Deus é amor. E o capítulo 5, versículo 5, parte B desta carta aos Romanos, que nós estamos estudando, Paulo nos diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Graças a Deus que Deus derramou o Espírito Santo em nossos corações, derramou o seu amor, derramou a sua graça, derramou o seu favor e por isso nós somos gratos a Ele. Este é o amor que o Espírito distribui. O terceiro subponto, nós também vamos falar sobre o amor que o Filho realiza, o amor que Jesus, o Filho, realiza. Como vimos na expressão joanina, Deus é amor. E Paulo escreve que este amor está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, este amor tem origem direta em Deus. É operacionalizado pelo Espírito Santo e plenamente realizado por Jesus, o seu santo e unigênito Filho, que como a expressão mais pura do seu amor pela raça humana, ele se entregou incondicionalmente por todos nós, conforme nos diz os versículos 6 a 8 desta carta que estamos estudando no capítulo 5. Ele faz isto, este Deus dá o seu Filho unigênito para morrer por nós,
como expressão mais pura do seu amor pela raça humana, se entregando incondicionalmente por nós. Então, depois de tudo isso, nós devemos ter a consciência que devemos constantemente olhar para Cristo. A terceira parte fala sobre as bênçãos da nova criação, versículos 12 ao 21. Então, nós vamos falar sobre o homem em Adão e sobre o homem em Cristo. O homem em Adão. Paulo ilustra esta bênção da justificação nos mostrando, nos trazendo à mente, nos fazendo lembrar a figura de Adão e de Cristo. Ele faz então esta colocação, traçando um paralelo entre Adão e Cristo. Paulo ilustra esta bênção da justificação, nos trazendo à mente a figura de Adão e Cristo. Bom, vamos ver primeiro em Adão. Em Adão, como cabeça da raça humana, ele representa a falibilidade dos projetos humanos, pois pela ofensa de um só homem, todos pecaram, Romanos 3:23. Mas pela graça de Cristo, todos fomos justificados e passamos a ter paz com Deus. Por isso, no versículo 1, nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, em Adão, todos pecaram. Em Adão, todos pecaram. Mas em Cristo, nós todos fomos justificados, fomos reconciliados e passamos a ter paz com Deus. Pela ofensa de Adão, muitos morreram, diz a Bíblia. Pela morte de Cristo, a graça foi abundante sobre todos. Então, que coisa linda! Em Adão, todos morreram, mas em Jesus Cristo, todos receberam esta graça abundante. É o que nos diz o versículo 15. Pela ofensa de Adão, todos foram condenados, mas pela graça de Cristo, todos são libertos. Pelo pecado de Adão, reinou a morte sobre todos. Pela justiça de Cristo, reinou a vida, e vida em abundância. Pela ofensa de Adão, veio o juízo sobre todos. Pelo ato de justiça de Cristo, veio a graça sobre todos aquele que nele crê. Pela desobediência de Adão, todos se fizeram pecadores. Pela obediência de Cristo em se entregar por nós, todos foram justificados. Versículo 19. Pela ofensa de Adão, abundou o pecado. Pela justiça de Cristo, superabundou a graça. Graças a Deus. Versículo 20. Pelo pecado de Adão, reinou a morte. Pela justiça de Cristo, reinou a vida. Versículo 21. Em Romanos 5, Paulo revela como Deus amou homens ímpios, pecadores e indiferentes aos seus propósitos, mas mesmo assim ele os ama, os chama com amor eterno para uma reconciliação, salva-os pela sua graça e justifica-os pela fé em Cristo e os recompensa. Graças a Deus, ele os abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, rompendo todos os limites da possibilidade humana de salvar-se. Que Deus em Cristo te abençoe abundantemente, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha através da ministração desta aula, você, meu caro professor, use estes ensinamentos para que você possa demonstrar aos seus alunos o ensinamento desta lição maravilhosa. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que você tenha uma excelente aula, uma excelente compreensão e nunca se esqueça, Jesus te amou tanto que ele se entregou por ti. Não posso terminar essa aula sem lembrá-lo. Jesus está voltando. Eu e você precisamos estar preparados. Devemos ter a consciência que devemos estar justificados em Cristo a cada dia, porque nós falhamos. E João escreve dizendo: filhinhos, não erreis, mas se errarmos, se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, lembre-se sempre de pedir perdão para os seus pecados
em Cristo Jesus, porque é em Cristo que nós somos justificados, é em Cristo que nós somos redimidos, é em Cristo que nós somos reconciliados. Que Deus te abençoe, uma excelente semana, um abraço e até a próxima aula.